Três estados dos Estados Unidos pressionam para colocar os 10 mandamentos de volta para a escola. E aí, o que você acha disso? Será que a Suprema Corte dos Estados Unidos vai aprovar? Eu sou o professor Gessé Santiago e hoje vamos analisar esse artigo aqui publicado pelo The Conversation, que parece bastante interessante. Mas olha, você notou uma coisa nisso daqui? Eu já estava esquecendo de dizer, aqui eu sou o professor Gessé Santiago da Escola de Filosofia Política que temos na internet. Olha que interessante, aqui nesses 10 mandamentos eu não sei, eu desconfio, ou me parece que tem algo diferente do que está na Bíblia. Ele coloca aqui, ó, lembra-se do dia de sábado para o santificar como dia sagrado. E aí, isso daqui é o terceiro mandamento, e o honra teu pai e tua mãe, o quarto mandamento, mas que eu lembre da Bíblia, que meu pai sempre me fazia ler todo ano, sou filho de um pastor protestante, então não tinha isso daqui. Ele diz aqui, ó, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti, número 1, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, terceiro mandamento, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até terceira e quarta geração. Ainda está no terceiro mandamento. Mas trato com bondade até 1000 gerações ao que me ama e guarda os meus mandamentos. Ainda estamos no terceiro. Agora o quarto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem o tomar seu nome em vão. Aí agora quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. E aí o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí voltando aqui no artigo do The Conversation, parece que está um tanto diferente isso daqui, né? Mas é essa linha aqui dos 10 mandamentos que eles querem que volte às escolas. E olha o que disse, à medida que as disputas sobre o lugar da religião nas escolas públicas se intensificam, os 10 mandamentos se tornaram um ponto focal. Pelo menos uma dúzia de estados considerou propostas que exigiram que as salas de aulas fixassem as leis bíblicas, e 3 aprovaram leis que exigem sua fixação, que são os estados da Louisiana, do Arkansas e do Texas. Então eles querem que seja colocado isso daí. Anteriormente, há 45 anos atrás, a Suprema Corte já havia proibido a fixação dos 10 mandamentos em escolas públicas. Mas agora está voltando isso com a volta do Trump ao poder e juntamente com ele o nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Então a ideia é de trazer a religião mais perto da vida pública, mais perto das instituições de governo, tem crescido, e a separação entre Estado e religião nos Estados Unidos tem diminuído. A ideia deles então é mudar essa decisão da Suprema Corte, e os estados estão pressionando para isso. Olha isso aqui, ó. 25 anos depois, nas disputas das questões dos 10 mandamentos aqui. Quando o caso de Kentucky foi levado ao tribunal, juízes rejeitaram o argumento de que as exibições serviam a propósito educacional, porque a ideia deles é colocar os 10 mandamentos como código legal fundamental da civilização ocidental e do direito comum dos estados, porque para eles as leis dos 10 mandamentos foi a base para a formação da Constituição dos Estados Unidos e de todas as leis que nós temos atualmente. A Corte Suprema, ela permitiu que exista, por exemplo, no Texas, um monumento aos 10 mandamentos, lá na Praça do Capitólio, que seria o Congresso do Texas, mas até o momento não foi ainda decidido sobre a questão dos 10 mandamentos na escola, que começou a ser
digamos, impulsionado lá pelos anos 1891, que erigiram esse monumento no Capitólio, mas também que começou a ser impulsionado em todos os lugares nos Estados Unidos. E aí, em 2024, um tribunal federal da primeira instância na Louisiana bloqueou uma lei estadual que obrigava a fixação dos 10 mandamentos em escolas públicas. Sem se deixar abater, Arkansas e Texas aprovaram leis semelhantes no ano seguinte. Olha que interessante. No Arkansas, a lei 573, ela foi sancionada em abril de 2025 e obriga as autoridades a exibir um pôster durável ou uma cópia emoldurada dos 10 mandamentos em todos os prédios governamentais. Olha que essa ideia aqui é de que no Arkansas não terá os 10 mandamentos somente nas escolas, senão em todos os prédios governamentais, estaduais e locais, incluindo sala de aulas, de escolas públicas e de faculdades. Aqui uma deputada republicana que é impulsionadora dessa lei no Arkansas, a Alyssa Brown, descreveu como um esforço para educar os estudantes sobre como os Estados Unidos foram fundados e como os fundadores elaboraram a Constituição, porque para eles tudo isso aí, as leis foram baseadas justamente nas leis dos 10 mandamentos, algo que eu cansei de escutar no momento que eu fazia parte do movimento protestante fundamentalista aqui no Brasil. Os defensores dessas leis, eles alegavam que são constitucionais devido a uma mudança importante na Suprema Corte e tal. E aí eles colocam o seguinte aqui, ó, eles colocam que, bom, essas leis seriam muito importantes porque ajudam realmente a formar o cidadão para que ele possa reconhecer esses valores cristãos na sociedade. E olha que interessante aqui, ó. Em 4 de agosto, um juiz federal decidiu a favor das famílias. O tribunal concluiu que a exibição obrigatória de famílias o quê? Houve famílias que entraram na justiça, famílias que são judias, famílias que são hindus e famílias que são muçulmanas e outras mais, ou que não são cristãs, que entraram na justiça contra essa lei. E o tribunal concluiu que a exibição obrigatória teria forçado os alunos a se envolverem com os 10 mandamentos e talvez venerá-los e obedecê-los. É meio exagerado do juiz aqui também, né? O tribunal também aplicou o teste das novas práticas e compreensões históricas, sustentando que não havia evidência de uma tradição de exibir os 10 mandamentos em escolas públicas de forma permanente. Assim, o tribunal proibiu temporariamente os conselhos escolares de aplicar a Lei 573, enquanto aguardam novos recursos, que possivelmente chegará até a Suprema Corte, que é de maioria conservadora. Então, isso daqui pode passar. A controvérsia sobre os 10 mandamentos continua a levantar questões realmente da religião na educação pública, porque tem estados que são muito mais favoráveis que a religião se meta cada vez mais na educação pública. E os críticos defendem que o princípio é anunciado pela Suprema Corte de que o governo deve demonstrar neutralidade entre religião e religião, entre religião e não religião, que é o princípio anterior já discutido lá na Suprema Corte, mas que ela pode mudar. O desafio atual é encontrar o equilíbrio na vida pública e tudo isso daí. E a grande questão é de que, bom, os Estados Unidos é um país de maioria cristã. Então, assim, querendo ou não, se eles querem colocar os 10 mandamentos ali nas escolas, é um país de maioria cristã. Se você for para um país de maioria muçulmana, você vai ter os símbolos islâmicos em todos os lugares. Se você for em um país de maioria budista, vai ter os símbolos budistas em todos os lugares. Então, eu pessoalmente não vejo como algo ruim de ter os 10 mandamentos. A grande questão é a ideia por trás disso, porque está crescendo nos Estados Unidos o nacionalismo cristão, que é uma forma de tentar implantar as leis bíblicas no Estado, e aí sim podemos ter problemas, até porque será a visão de uma determinada vertente do protestantismo, do cristianismo, que tentará colocar a sua forma de ver como
leis no Estado. E aí sim pode ser problemático, como a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, os 10 mandamentos que a gente viu nesse artigo, não é os 10 mandamentos que estão exatamente na Bíblia. Pode ver que tem umas modificaçõezinhas aqui. Isso já é uma interpretação de uma certa vertente religiosa que já quer colocar esses 10 mandamentos dessa forma para que esteja em todas as instituições e que as pessoas comecem a ter um contato com essa versão dos 10 mandamentos, que não é a versão original da Bíblia, já é a interpretação. Aqui, uma versão católica não colocaria sábado, né? Colocaria a versão dias de festas sagradas, dias sagrados de festas. E aí? Vale a pena colocar isso? Eu acho que, apesar de os Estados Unidos serem um país cristão, mas tem diferentes vertentes do cristianismo, e o melhor é que a religião continue separado do Estado, e o Estado não intervenha tanto em querer colocar o que pensa nas escolas ou nas instituições públicas. E aí, o que vocês acham disso? Deixe aí nos comentários. Aqui da Escola de Filosofia Política, tratamos de analisar tudo o que acontece na política internacional e na política nacional, mas desde um ponto de vista no qual partimos da ideia de que não temos nem ideologia e nem políticos de estimação.